Então nós tentaremos não cometer nenhum erro como foi da última vez, começando pela qualidade do vídeo, enfim, para que não tenha que refazer tudo novamente. Ok. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer Oxalá e boa noite. O som está lento. Vocês podem me ouvir melhor agora? Vocês podem me ouvir? Ok. Ok. Bom saber. Então, hoje nós começaremos com a tomada de refúgio. Fizemos da última vez. Então, oferenda de Madama, visualização do Guru. E com isso na mente, nós começaremos a sessão. Tomada de refúgio. Tsoge chonam la chancho pandun dane japsu dage jinso ngebe sonam gen rola penje sanje ndropara yuksho sanje chetan tsoge chonam la chancho pandun dane japsu dage jinso ngebe sonam gen rola penje sanje ndropara yuksho sanje chetan tsoge chonam la chancho pandun dane De japsu refúgio, geração de bodhicitta. Quatro incomensuráveis. Chadan Yedan Dreve Danyum Chenpo La Nebran Chun Je Semche Tamche Dewa Dan Deve Judan Dembra Juj Dunga Dan Dunga Inge Judan Dravara Juj Dunga Mebe Dewa Tamba Dan Mendra Waran Juj Nyere Chadan Yedan Dreve Danyum Chenpo La Nebran Chun Je Semche Tamche Dewa Dan Deve Judan Sonhos Dembra dos seres alcançar a felicidade, a causa da felicidade. Sonhos que vale sofrimento, vale sofrimento. Mas inúmeras por exemplo, a única parcial, do apego e aversão. Ações, orenda de mandala, coração à lama, guru. We visualize our own Então guru. agora nós visualizamos nosso guru, seja se seu guru é Nima, Gelupa, Sakya, qualquer linhagem que seja, você visualiza ele assumindo a sua cabeça, eu visualizo o meu guru, como está escrito em Rinpoche, como sendo o meu guru. Então eu visualizo, na minha cabeça, com testemunho do meu trabalho, meu guia, e assim eu começo a minha sessão de ensinamento. Last time was Então,
Então, nós paramos o texto em tibetano. Então, ele está citando aqui o título do texto, né? Que é o texto de criação e conclusão. É um texto de experiências, de prática. Não é um ensinamento de repetição de práticas, mas ele fala a partir da sua própria experiência, sua própria compreensão, e aí ele coloca em texto para que todos possam entender e ter mais acessível. Portanto, você não precisa ser um erudito para compreender isso. Se você tiver um senso comum, não tem nada que você realmente não possa compreender nesse texto. Outra coisa que eu gostaria de dizer a vocês, dessa vez, ontem eu estava com o meu grupo de pessoas do Himalaia, o grupo Ensinamentos com o pessoal dos Himalaias. Eu disse uma coisa para eles e eu queria dizer isso para vocês também. Nosso modelo mental, nossa mente, nós devemos praticar aquilo que a gente esteja conectado com aquilo que a gente tem algum nível de conexão. Mas a nossa percepção em relação aos ensinamentos do Senhor Buda devem ser universais. Qualquer que seja a linhagem, Nyingma, Kagyu, Shonan, Sakya, todas essas tradições são decorrentes dos ensinamentos do Senhor Buda Shakyamuni. Por exemplo, os ensinamentos de Niguma, de Gyuru, por exemplo, a prática do corpo ilusório, né, de Niguma. Essa prática do corpo ilusório não é algo que ela criou do nada. Isso são ensinamentos que vêm desde o Sr. Buda Shakyamuni e vêm da interação entre o Buda Shakyamuni e seus estudantes. E aí, portanto, eles decorrem desses 84 mil ensinamentos do Sr. Buda, e aí eles são colocados numa perspectiva mais prática, para que você possa praticá-lo, e aí ganha esse formato, por exemplo, da prática do corpo ilusório em Niguma. Não é que Niguma criou um ensinamento do nada. Quando pensamos em Tilopa, Naropa, Niguma, Sukasivya, a gente tem essa ideia biográfica, essa noção de que esses ensinamentos decorreram única e exclusivamente de Vajradhara. Bom, de alguma forma, isso é verdade. Olhando da perspectiva legendária, é verdade. Mas se você estudar toda a sua história, a história desses mestres, cuidadosamente, você poderá ver que Niguma, os mestres de Niguma foram vários mestres brahmanes, incluindo, por exemplo, o Sahara. E também, né, eventualmente, Vajradhara. Por exemplo, Maitripa, o grande mestre Champa, né, um Mahasiddha. Nós conhecemos ele como sendo um yogi que tinha uma conexão com as 4 divindades desde quando ele era um príncipe. Mas o seu mestre era Shamarip. Bom, temos que entender que nenhum dos ensinamentos tântricos vieram do nada. Todos eles se originam do Sr. Buda Shakyamuni e vêm sendo passado de mestre para discípulo até esses mestres. Sejam ensinamentos, por exemplo, tratando do Kalachakra, com todos os ensinamentos decorrem do Buda Shakyamuni. Buda Shakyamuni se transforma, por exemplo, na imagem da divindade Kalachakra. Sim, ele pode. Se você quiser considerar que é o Buda Shakyamuni ganhando a forma de Kalachakra para ensinar, você pode considerar isso. Mas se isso for difícil para você considerar, não precisa considerar assim. É preciso considerar que esses ensinamentos todos tântricos
decorrem dos ensinamentos, dos 84 ensinamentos do Senhor Buda, e aí esses Mahasiddhas analisam esses ensinamentos e colocam eles numa perspectiva mais de prática. Todos os mestres, ao longo da história, quando se nós nos referimos a iniciações e ensinamentos, tudo isso sempre está interrelacionado. E aí, quando a gente fala das instituições e das linhagens, aí sim você pode considerar isso mais separadamente. Mas os ensinamentos não são de uma ou de outra linhagem. Claro que existem questões práticas de gerenciamento de monastérios, coisas práticas, mas isso existe. Mas quando a gente fala dos ensinamentos, aí não há separação. Todos os ensinamentos, todos os Mahasiddhas e todas as linhagens vêm de uma fonte comum, o Buda Shakyamuni. Precisamos considerar dessa forma. Se a gente considerar, por exemplo, os ensinamentos da Santidade Sakya Trinzi, ele recebeu várias iniciações de muitos mestres. Se você considerar, por exemplo, a Sociedade Dalai Lama, ele não diz, olha, eu sou Gelupa e, portanto, eu não recebo iniciações de outras linhagens. A Sociedade Dalai Lama recebe iniciações de várias outras linhagens. Por exemplo, ele recebeu iniciações do precedente Kalu Rinpoche, ensinamentos de mestres Sakya, Nyingma, Kagyu, Champa Masters, Mestres Champa. Então, eu preciso ter esse tipo de postura de abertura, mas ao mesmo tempo, quando chega a questão de praticar, aí é importante ter uma visão um pouco mais disciplinada, mais rígida, mais dedicada. O que está acontecendo hoje em dia é que o nosso modelo mental fica muito fixado em si mesmo, e quando chega na hora de praticar, aí você diz, não, tudo é universal e daí por diante, tudo é a mesma coisa, com uma falta de princípios, com uma falta de compromisso. Para qualquer lado que você se dirija, você vai se dirigir para um resultado equivocado ou negativo. Chega, portanto, na hora de praticar, qualquer que seja a tradição, aí você tem que ter comprometimento, disciplina. Agora, em relação à percepção dos ensinamentos do Sr. Buda, precisa ter uma visão mais aberta. E aí, quando chega no que diz respeito às questões institucionais, instituições, são coisas separadas. Às vezes as instituições são organizadas por pessoas humildes, pessoas que não têm compreensão da vida, pessoas disciplinadas. Há muitas distinções em relação a isso, mas é muito importante, para que você não culpe, olha, os ensinamentos do Sr. Buda são ruins, ou aquela linhagem é boa ou ruim. Você precisa aprender a distinguir essas coisas, o que são as instituições, o que são os ensinamentos. Eu já disse isso da última vez, mas eu gostaria de repetir isso novamente. Porque Django Controlo do Taie, ele é um mestre Hime. O mestre Hime significa, é um mestre, um detentor de linhagem universal. Ele é um mestre não sectário. O presidente Kalu Rinpoche também era um mestre Hime. Taranata era um mestre Hime. Jumpo Neljor era Hime. Milarepa era Hime. Todos os grandes mestres, eles são Himes, não sectários. Isso é uma coisa importante que nós devemos manter em mente, em geral. Mas também, ser uma pessoa caótica não faz de você uma pessoa Hime, não sectária. Misturar muitas coisas, e aí se tornam caóticas, aí se auto-intitulam Himes, sem claridade da mente, sem uma prática aprofundada. Isso não é um mestre Hime, isso é simplesmente caos. Então é importante compreender o que é o sentido de linhagem, o que é o sentido das instituições, qual é a natureza de todos os Mahasiddhas, e o sentido dessa palavra Hime, ou não sectário. Compreender isso gradualmente, ao longo do tempo, é muito importante. Não baseado em algumas presunções logo de caras. Gostaria de dizer isso, estou falando de forma devagar. Vocês querem que eu diminua um pouco a velocidade?
Ele está dizendo que ele pode ser como a companhia aérea Tata e ir um pouco mais devagar ou falar num ritmo mais acelerado. Está perguntando se está indo bem assim. Então, na última vez, chegamos até o segundo capítulo, na maneira de organizar aqui que o Rinpoche está considerando. Last time we reached the second chapter, which was Nyamne Mando Ngejung Khonai, the profound, to make a profound. Ou seja, então, para dar um passo profundo em direção ao Dharma, é ter uma compreensão clara sobre o que é renúncia. Então, o Rinpoche quer voltar a esse ponto da última vez que ele já tinha tratado para explicar novamente com mais clareza. No início, renúncia tem um pouco a ver com medo, mas naturalmente isso se torna uma compreensão natural da sua mente. Um constante medo e excitação não é renúncia. Porque se tem uma constante excitação ou medo, isso é só uma instabilidade. Então, no início, dissolver a fixação no eu e a percepção equivocada da realidade, precisamos compreender o sentido da realidade relativa, a noção de impermanência, e ao longo do tempo, o sentido de renúncia vai ser carregado como uma espécie de filosofia para nos guiar e nos proteger ao longo do caminho. Isso é muito importante. Por exemplo, se você olhar para Milarepa, ele se recusou a dar ensinamentos para o grande público, ainda que ele fosse uma pessoa já conhecida na época dele. Porque, por exemplo, uma vez que eu me torne um lama urbano, um mestre urbano, um mestre da cidade, aí a minha prática já vai ter se perdido. Portanto, a cidade ou a vila não tem nada a ver comigo. Meu propósito é simplesmente praticar até alcançar a iluminação. Esse é o sentido de renúncia. Esse é um sentido profundo de renúncia, que a gente vai alcançar ao longo do tempo, ao longo do amadurecimento da sua prática. Milarepa não parou de pensar em renúncia, mesmo quando ele alcançou a visão do seu mestre como sendo Revaja, mesmo quando ele alcançou esse nível de realização, quando ele se recebeu a iniciação de Marpa, ele viu Marpa como sendo Revaja e toda a mandala, com todos os protetores da Akasakini. Se isso acontecer com um de nós, por exemplo, eu assumo, não estou julgando ninguém, mas se acontecer com alguém, eu acho que as pessoas vão dizer, eu já alcancei a iluminação. Mas, por exemplo, Milarepa não fez isso. Ele continuou fazendo o seu retiro e seguindo o seu caminho de prática. Então, é importante ter isso em mente. Portanto, o sentido da renúncia não deve ser mantido como sendo algo que eu tenho que desenvolver logo no início. Mas isso é desenvolvido, o sentido profundo de renúncia é desenvolvido ao longo do caminho de prática. Esse é o sentido de renúncia. Eu digo isso, eu já disse isso já várias vezes, vocês já devem ter me ouvido falar isso. O mestre Champa disse, está dizendo aqui em tibetano, se você está sobre a influência das ilusões, você é um ser ordinário, um ser comum. Se você não está sujeito à realidade ilusória, você é um ser iluminado. A diferença é muito sutil aí. A origem da ilusão, a ilusão não está em algum lugar ali fora. A ilusão se torna realidade devido à nossa fixação no próprio eu. A partir dessa fixação egocêntrica,
a ilusão se torna realidade para nós. E aí nós continuamos repetindo e seguindo ao longo dos... Portanto, renúncia deve ser mantida conosco ao longo de todo o caminho. Não é para se colocar isso no início da prática e esquecer, mas manter isso e conduzir uma postura de renúncia ao longo de todo o seu caminho de prática. Por exemplo, se você pensar em políticos, por exemplo, antes das eleições eu tenho que ser cuidadoso. Depois, depois que eu ganhar as eleições, aí eu posso quebrar algumas promessas. Não? Depois que eu ganhar a eleição, eu posso fazer qualquer coisa que eu queira. Esse é um tipo de postura, eu não, que é de um político, não é a postura de um praticante budista. O praticante budista não tem nada a ver com ter uma postura de renúncia no início e depois você esquece esse compromisso. Mas é algo que você vai manter ao longo de todo o seu caminho, de toda a sua jornada. Isso é muito importante manter em mente. Eu vou contar uma experiência pessoal minha. Quando eu visito um centro de Dharma em qualquer lugar do mundo, quando eu saio para visitar os centros de Dharma pelo mundo, quando eu faço isso, algumas pessoas, alguns lamas, alguns rinpoches, eles viram para mim e dizem: olha, esse é o seu centro de Dharma. Esse é o seu centro de Dharma. Naquele momento, eu digo a mim mesmo: ok, eu sei se é meu lugar. Então, se isso é meu lugar, e eu me senti orgulhoso disso, eu vou me corromper. Então, eu tenho que manter a minha lucidez nesse momento. Quando as pessoas me elogiam, me fazem, me colocam numa posição elevada, uma posição incrível. Olha, isso aqui pertence a você. Isso aqui eu mantive, esse centro eu mantive para você, porque ele é seu e agora eu ofereço esse centro para você. Sabe assim, um sentido de que você é especial, você é único, você é mais do que uma pessoa comum. Todo esse tipo de pensamento pode surgir na mente, mas como praticante você testemunha esses pensamentos e deixa eles dissolverem por si mesmo. Se você conseguir fazer isso algumas vezes, então, aos poucos, as coisas vão aparecer, vão surgir na mente, vão se dissolver e não vão fazer um grande efeito sobre você. Agora, se você não puder resistir, aliás, se você resistir a isso, é porque você não compreendeu a natureza da ilusão. Se você tenta resistir a um sentido de tentação, isso significa que você não entendeu o verdadeiro sentido de ilusão da realidade, o verdadeiro sentido de renúncia. Portanto, você realmente ainda não aceitou a verdadeira noção da realidade. Renúncia, portanto, não deve estar misturada com tentação. Eu tenho desejo disso, mas eu não posso. Eu tenho isso, mas eu não posso. Renúncia não tem a ver com isso. Renúncia tem a ver com desenvolver uma visão da realidade como ela é. Sabendo qual é a natureza do sofrimento e que não há uma solução simples, que a solução é conhecer a realidade como ela é, compreender os ensinamentos do Senhor Buda, tendo um sentido de confiança e clareza na sua mente. Não no sentido de algo que está na sua mente, discursivo, mas algo que você verdadeiramente compreende. Isso é importante. Então, agora eu vou passar para o próximo parágrafo. Sense of genuine respect to the Dharma. Então, um sentido de respeito ao Dharma. Ele está no item 4 do nosso texto, né? A única porta de entrada na prática é o respeito, a segunda linha do texto no parágrafo 4. Está voltando a ensinar isso, ele já tinha dado antes, ele está retomando. A única abordagem à prática, né, é a compaixão.
Então, se você não tem uma verdadeira compreensão do sentido de renúncia, ou de claridade na mente, você nunca vai ter verdadeiramente compaixão. Você vai ter compaixão, mas você vai ter compaixão devido a uma postura de orgulho ou uma postura de se sentir bem. Você quer se sentir bem a respeito de você mesmo, e aí você desenvolve uma postura de compaixão. E não com uma postura absolutamente desapegada de uma fixação ao ego. Isso é muito importante. Muitas pessoas hoje em dia no mundo, sejam políticos ou pessoas religiosas, usam a palavra compaixão quase como uma marca, assim. Ah, sabe, uma coisa do tipo bem-estar e daí por diante. Você deve experimentar isso e você vai se sentir bem. Seja compassivo, você vai se sentir bem. Não com uma verdadeira compreensão do sentido do que é ser compassivo. Então, a verdadeira compreensão de renúncia, se você tiver ela, uma verdadeira compreensão, vai haver menos fixação ou apreensão egocêntrica. E aí a compaixão genuína vai surgir por si mesma. Você não vai ter que obter a compaixão, ou você não vai ter que desenvolver ou praticar, você não vai ter que forçar para ter uma postura compassiva. Isso é muito importante. Lembrem que eu disse no início que nós devemos ter uma postura universal e não sectária. E aí, quando se torna uma prática, você tem que ter uma disciplina mais estrita. É isso que ele quer dizer aqui. A verdadeira vida da prática é estar comprometido e seguir esse caminho. A árvore da vida da prática é o empenho determinado, né? Traduzido. Todos nós, hoje em dia, dizem, Rinpoche, Lama, eu quero praticar, mas sabe, agora eu tenho esposa, trabalho, marido, família, eu tenho assuntos jurídicos, assuntos financeiros, e aí eu quase não tenho tempo para praticar o Dharma. E quando eu chego em casa eu estou cansado, exausto, é impossível. A gente costuma dizer isso. E aí pensamos que está separado do Dharma, está praticando formalmente, sentado, recitando algo, visualizando, criando. A gente imagina que a prática do Dharma é essa, formal, né? Mas aqui ele diz muito claramente, tem um sentido de lucidez e clareza, e está separado dessa lucidez ou clareza é a verdadeira definição de trazer o Dharma para a sua vida. No século XXI, como é que nós podemos trazer o Dharma para a nossa vida no século XXI? A resposta simples é ter uma postura lúcida, de clareza mental, de lucidez. Então ele está dizendo a palavra em tibetano, Payo Tenche, ter lucidez em relação ao corpo, à mente, e ter uma mente calma e lúcida e clara. Então, e aí, de forma a ter força na sua prática, é importante ter fé nas 3 Js, para remover os obstáculos da sua prática. E aí, para ter essa fé, é importante ter uma verdadeira compreensão do que são as 3 Js, Buda, Dharma e Sangha. Isso é muito importante. Não é uma fé cega, mas baseada numa compreensão. Depois, para remover os obstáculos, portanto, para remover os obstáculos, é importante ter devoção e fé pelo seu guru e aos ensinamentos do Senhor Buda. É isso. Guru significa um sentido de verdadeira devoção. Então, a devoção pura, a verdadeira devoção, na verdade, é uma realização. Quanto menos fixação egocêntrica
houver, mais compaixão haverá. Quanto mais profundo a sua compreensão do Dharma, mais devoção genuína vai surgir por si mesmo, sem nenhum problema. Quanto menos ficção houver, mais compaixão haverá. Quanto mais compaixão houver, mais compreensão profunda do Dharma você vai obter por meio da qualidade da sua mente. Quanto mais você compreender isso, um respeito genuíno e uma aspiração sincera vai surgir espontaneamente em relação ao seu Dharma. É isso. É importante compreender isso corretamente. Porque muitos de nós dizem, como é que eu posso melhorar a minha devoção? A gente quase se sente culpado por não ter devoção pelo mestre, pelo guru. Por exemplo, a mesma coisa que dizer, eu não quero trabalhar, mas eu quero ser rico. Eu não quero me comprometer com nada, mas eu quero ser rico. É como se você quisesse algo de uma maneira contraditória. Você não faz o que deve fazer, mas espera aquilo que seria o resultado de uma postura ativa em relação a algo que você deseja ter. Eu não entro no barco, mas eu quero atravessar para o outro lado do rio, sem nadar. Como é que você vai conseguir isso? Isso é contra a própria natureza. Isso é contraditório. Portanto, é importante ter devoção. Quando eu digo eu tenho que ter devoção, é a mesma coisa que eu dissesse, mas eu não quero compreender sobre renúncia e compaixão, mas eu quero compreender o que é devoção. Não vai funcionar desse jeito, né? É um passo após o outro. Renúncia, compaixão, e na medida que você progride na prática, você compreende profundamente o sentido da devoção genuína. Por exemplo, Milarepa, de novo. Teve um período em que ele se envolveu em várias práticas difíceis, né? E aí, no final da sua vida, ele compôs vários cantos sagrados. E em todos esses cantos sagrados, ensinamentos de Milarepa, tem sempre uma louvação ao seu guru. Se ele tinha dificuldades, ou se ele foi capaz de voar pelos céus, ou se ele era capaz de vencer as competições com os mestres gompos, por exemplo, uma competição de alcançar o alto da montanha. Em qualquer dos ensinamentos que ele dava, nessa circunstância ou não, ele sempre começava por uma oração genuína ao seu guru. Então é importante ter esse tipo de postura mental. Não seja o tipo de pessoa que gostaria de atravessar o rio sem entrar no barco e sem nadar. Tente compreender o sentido de devoção como sendo um processo de compreensão autêntica da prática. Não é ainda alcançar o estado de Buda, é algo no meio do caminho, mas tem a ver com a redução da fixação, compreensão egocêntrica, como ele já havia falado. As pessoas confundem a noção de ser devoto e ser fanático. Ser um fanático é uma coisa. E, nesse caso, você não tem claridade, é uma postura rasa. Você perdeu a noção da realidade, a postura de um fanático. Isso não é devoção. O sentido de devoção tem a ver com uma compreensão profunda do sentido do Dharma, a compreensão do sentido de renúncia. E diminuição da fixação egocêntrica, fixação de eu. A redução, não é a eliminação completa, mas reduzir essa fixação egocêntrica. Por isso acontecer, naturalmente a devoção vai crescer, e aí na medida em que você vai praticando, você vai alcançando estágios mais elevados de compreensão no sentido do Dharma. Tibetano. In order to be in the path of the Dharma, para se manter no caminho da prática, sem influência das ilusões, você deve receber os verdadeiros ensinamentos ou conselhos do mestre.
ponto, a prática inequívoca é a instrução do guru, né? Assim está traduzida. Por exemplo, se você tiver menos fixação egocêntrica, mais devoção, qualquer coisa que o mestre faça, o guru faça, isso se transforma naturalmente no ensinamento. Naturalmente. Você não tem que pensar, criar isso, você não tem que dizer isso. Você, você não deve dizer para o seu amigo do Dharma, não sei muito bem se isso é uma visão errônea do mestre. Não vai haver discussão em relação a isso. Se tiver alguma coisa acontecendo, alguma coisa errada, você vai saber que é importante você se afastar. Mas, bom, enfim, de qualquer forma. De forma a receber os mestres do mestre, nós devemos ter uma postura mental de menos fixação egocêntrica, e aí quando a gente recebe os ensinamentos, e aí da forma como a gente recebe, não vai haver uma opinião negativa, dúvida, não há uma disposição discursiva, você simplesmente sincroniza com os ensinamentos que você já recebeu e analisa ao mesmo tempo. E isso é Damgapa. Damgapa não é que Damgapa não é que você tem que ir para uma sala secreta, oferecer uma carta para o mestre e quer receber um Damgapa ensinamento. E tem a ver com o seu guru dar ensinamentos casualmente, e aí o estudante simplesmente escuta, sincroniza com a sua mente lúcida, sem pensamentos imperfeitos, ele sincroniza os ensinamentos, medita junto com esses ensinamentos, e isso é chamado Nanga. And seeing all the three kayas, all right? Depois vê os três corpos, né? Buda, as três joias, melhor dizendo, Buda, Dharma, Sangha, Lama e Dans, protetores, vendo os três kayas, então, como sendo um só, algo único, né? Uma unicidade. Esse é o objetivo. Por que isso? Porque esse é o propósito da prática. A prática de criação e conclusão, para que ela serve? A prática de criação a gente faz para dissolver os nossos pensamentos ordinários. Não quero dizer dissolver o nosso karma. Eu não vou falar em karma porque as pessoas costumam ter visões equivocadas a respeito disso. Karma tem a ver com a sua ação, basicamente. E com a sua atitude, a sua postura, a sua ação positiva ou negativa. De forma, visando dissolver uma postura negativa ou baseada na dualidade, nós fazemos a prática de criação. Visualizamos a deidade, fazemos oferendas nos estupas, fazendo circulação nos templos e daí por diante. E aí, uma vez que haja menos rigidez na mente, aí naturalmente o nosso estado da mente alcança um estado mais sutil, e aí nesse momento, como praticamos a fase de conclusão, junto com os ensinamentos do Mahamudra, sincronizando isso, aí eventualmente podemos reconhecer a natureza da mente. Esse é o caminho. Esse é que deve ser o caminho. Muitas pessoas separam o caminho. Eu estou no caminho da prática de criação, ou essa prática de Dzogchen, ou a prática de Mahamudra, e fracionam, segmentam a prática. Não é assim que se deve abordar a prática. A fase de criação tem que estar combinada com a fase de conclusão. A fase de conclusão tem que estar combinada com a sincronização de uma prática de dissolução de uma visão dualística. Porque toda a prática tem todas as três fases. Fase de criação, conclusão e transformação numa visão não dualista. Né? Mesmo que você diga
na fase de conclusão, ainda assim lá tem um pouco da fase de criação. Ainda, ainda que você esteja na fase da conclusão, você ainda tem aí um sentido sutil de dualidade, e, portanto, relacionado à fase de criação. Quando você dissolve efetivamente essa noção dualista, recebe os ensinamentos de Mahamudra e sincroniza com a sua prática, aí você realiza o estado de não dualidade da mente. It's a little bit like, how do I É say? como, por exemplo, You know, everybody como knows. um aviãozinho de papel. Fazemos com a nossa mão, mas para jogá-lo, lançá-lo no ar, temos que jogá-lo e aí deixar que o aviãozinho percorra o seu próprio caminho, deixar que o vento o leve para onde ele tiver que ir por si mesmo, e aí depois ele vai pousar em algum lugar por si mesmo. É um pouco como isso. Início, no início é um pouquinho de trabalho duro. Tem que usar a força adequada, o tamanho certo do esforço. E aí, depois que você coloca essa quantidade um pouco de esforço, aí você deixa ser, let it be, você simplesmente deixa ser. Então agora vamos entrar de fato no caminho, no capítulo novo, né? Eu podia estava mais fazendo uma revisão. Então agora, então agora nós vamos entrar no terceiro capítulo, que é o item 5 do texto que vocês têm em português na página 2. Então, o Rinpoche está lendo em tibetano. 테로인 델레이션게 파발로르기 지게선시 퇴바 삼종게 삼백원년게 고름시 남예방데 다도 전지나 당보 퇴벨레 좀 시라기 코르데 추기츠니 지정도 삼배 춘난 된전 라바시 곰베 센터 공바다 쳐봐서 O Rinpoche está lendo aqui todo o texto em tibetano. 된제냠용 로타 취미주 타만 취베 태성강들이 태성 코나 쪽에 발신 태성 공부 로타 취베세 퀴긴 공대 냐완 드세요 양아 쿠지 미게 타취라. So the summary of what I just read. Então, o sumário do que ele leu em tibetano é o seguinte. Claro que há diferentes categorias de, como dizer, de praticantes. Tem praticantes avançados e a maioria que somos nós, né? Tem uma minoria não é para se falar aqui de uma elite dos praticantes avançados. Não é essa a percepção correta, né? Nesse caso aqui, quando a gente fala de um praticante avançado, ou dos poucos sortudos, vamos dizer assim, e não é que eles são mais sortudos, é que eles estão um pouco mais na frente de você no caminho. Isso é importante compreender. Eles estão um pouco mais avançados, mais na sua frente no caminho. Porque, de fato, todos os seres têm esse potencial de iluminar-se, né? Todos os seres possuem o potencial do despertar, né? Isso é um fato. Então, assim, às vezes a gente se percebe como, eu sou um iniciante, e não se valoriza, né? Se diminui em relação a esse tipo de postura. Não é por aí também. Por exemplo, o Rinpoche estava dizendo para os seus estudantes da Ásia, né? Por exemplo, se você pensa que você é muito pequeno, sua santidade Dalai Lama costuma dizer. Então, se você se considera muito pequeno, então você tem que fazer amizade, por exemplo, com um mosquito, por exemplo. A gente não precisa se diminuir desse tamanho e colocar uma pressão desse tamanho. Eu não sou capaz de fazer, eu não sou uma pessoa afortunada, eu não sou capaz. Você não deve dizer isso. Por exemplo, Milarepa, ele não foi uma pessoa muito afortunada no início.
ele era considerado uma figura legendária, mas enquanto ser humano, ele foi uma pessoa afortunada, né? Ele, ele tinha uma família, pais muito bacanas, mas a sua vida mudou de uma hora para outra. Seus pais morreram, e seus pais, antes de morrer, disseram para o seu tio: cuidem do meu filho, né, e da minha filha. E aí, só que no momento em que os pais do Milarepa morreu, os tios, as tias, tomaram tudo aquilo que era dos pais do Milarepa, tomaram tudo dele. E, bom, depois ele também cometeu alguns erros, né? Ele acabou matando algumas pessoas, seja por meio de magia negra ou não, mas ele cometeu alguns erros. E isso é uma coisa que qualquer um pode eventualmente fazer. Mas e aí, depois quando ele encontrou o Marpa, ele não recebeu ensinamentos logo de cara. Ele teve que construir, fazer construções, né? Milarepa pediu para ele fazer uma construção de 9 andares. Marpa pediu para que Milarepa fizesse uma construção de 9 andares, ele sozinho trabalhando nisso. Imagina isso hoje em dia. Se um mestre pedisse para você, você diria: acho que eu não gosto muito desse mestre, desse guru. Você não, você ia dizer: acho que eu não gosto muito do tipo que ele ensina, do tipo de como ele ensina, né? A forma como ele ensina. Eu não concordo muito com esse tipo de abordagem. Essa abordagem é muito dura e muito complicada. Então, eu acho que eu vou querer praticar logo o Tantra, a prática yoga, porque aí eu não tenho que ter nenhuma disciplina. Enfim, não é por aí, né? Mas, sob outra perspectiva, ele foi muito afortunado, né? Porque encontrar o Dharma é algo muito precioso. Por exemplo, Milarepa teve que esperar ano após ano, não como um praticante, não como um praticante, mas simplesmente esperando receber um ensinamento. Quando o Marpa dava ensinamentos, iniciações, ele tentava se juntar ao grupo, mas Marpa chutava ele para fora, não dava ensinamentos. Mas, na medida do tempo, ele foi se tornando um grande mestre e se tornou um grande Mahasiddha, ou foi considerado como sendo um grande Mahasiddha indiano, né? Ele era respeitado pelos grandes mestres. In the land of snow, then there was the individual Então, named Tabaka, and então, por exemplo, na Terra das Neves, né? Tibete, Tugapa, o mestre indiano dizia que se prosternava, tinha respeito pela memória. Portanto, a gente não deve se punir, ter essa postura de que nós estamos num tempo degenerado. Se você olhar para a história humana, se você olhar pela história humana, aí você vai poder ver, por exemplo, 45, 50 anos atrás, as pessoas tinham uma expectativa de vida de 60 anos, 65 anos. Durante a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra, as pessoas viviam de forma miserável. Então, e também havia tão poucas informações, havia monarquias, e as pessoas viviam quase como carneiros ou animais na fazenda. Então, não havia valores humanos naquela época. Agora não, existem valores humanitários mais desenvolvidos. Claro que existem ainda desafios, claro que ainda existem pessoas arrogantes, ruins, que também conseguem prevalecer de alguma forma, mas se você comparar com 100 anos atrás, claro que a situação ambiental hoje é pior, isso é um fato. Não estou dizendo que a nossa situação no planeta ambiental esteja boa, mas as condições dos humanos, a gente pode considerar que houve algum tipo de progresso. A gente tem como checar essas informações e perceber que houve algum nível de progresso, considerando dezenas de anos atrás. Claro que existem religiões extremistas, mas, por exemplo, e que se matam mutuamente, mas se você olhar para o passado na Europa, você vai ver que haviam
guerras religiosas, por exemplo, entre católicos e protestantes, as pessoas se matavam muito mais, né? Da mesma forma na Índia. Infelizmente, no passado, havia muito mais mortes, simplesmente baseadas porque as pessoas tinham uma fé diferente de você. As pessoas não é que estavam roubando a sua propriedade, né? Simplesmente tinham uma fé diferente. E agora não, hoje em dia a gente pode falar, né? Portanto, a gente tem uma boa oportunidade nesse momento. E a gente deve desfrutar dessa oportunidade, não ficar preguiçoso. Ele está falando em relação à noção de a gente viver em tempos degenerados, né? Por isso ele fez essa comparação com o passado e olhando para o presente, dizendo, não precisa considerar assim, né? Então, voltando para os ensinamentos, é claro que existem praticantes avançados e que só por meio da devoção eles podem alcançar a iluminação. Em geral, as pessoas em geral não estão nessa condição. Em geral, é preciso seguir os ensinamentos gradativamente, os ensinamentos, por exemplo, de Nagarjuna, que são citados aqui. E isso é como, né? Receber os ensinamentos, refletir e praticar, né? Minimizar atividades desnecessárias, distrações, sejam distrações físicas ou mentais, qualquer And forma then de for distração. having a study, intellectual study. Então, estudar, né? Não estudar de uma maneira competitiva. O estudo do Dharma não é como na escola. Quando você está estudando na escola, você está competindo com o tempo, com os seus colegas, você tem que ter você busca alcançar um bom resultado para alcançar um trabalho, um bom futuro, mas a maneira de estudar o Dharma não é dessa forma. Não é uma postura de competitividade, mas simplesmente uma profunda aspiração de como eu posso me liberar do samsara. Com esse propósito eu vou praticar o Dharma. Vou estudar para poder praticar melhor. Uma filosofia super simples, né? Sem competitividade, sem corrida contra o tempo, sem competir com ninguém. Essa é a forma como você deve estudar o Dharma. Não como uma postura como se tivesse uma corrida. E aí nos ensinamentos ele diz: então, depois de ter uma prática analítica e ter uma compreensão um pouco mais avançada, toda fixação na realidade relativa vai começar a dissolver e vai se desfazer. E aí, então, quando você chega à meditação, você pratica, faz retiros, continua praticando, e aí você então vai alcançar assim, uma postura de confiança e de autoconfiança, uma experiência de profunda compreensão. E nenhum tipo de arrependimento, mas com uma compreensão genuína e clara, e nítida. Only having a doubt, and that... Agora, se você não pratica e só tem dúvidas, isso é um obstáculo. Nós devemos abordar a prática a partir de uma perspectiva duvidosa, mas com uma postura de abertura e encontrando razão, né, e lógica nos ensinamentos, por meio do seu estudo, reflexão e prática. E aí, quando você alcançar esse nível de compreensão e de confiança, aí, mesmo que alguém diga, olha, se você praticar, você vai para o inferno, você não vai ter nenhum tipo de dúvida, você vai permanecer tranquilo, investido de uma clareza, né, e de uma prática genuína.
sentido de grandeza dos ensinamentos. Então, estudo, reflexão e prática, né? Ouvir, contemplar e depois meditar. Isso produz esse nível de convicção que é inquebrantável, né? Que é estável. Esse é o sentido desse parágrafo em si. Então, esse parágrafo é muito importante, não pode te mencionar. Ele está lendo aqui em tibetano. Em todos os ensinamentos do Senhor Buda, The essence of all the teachings of the Lord a Buddha, essência desses ensinamentos, mind. a essência desses ensinamentos é alcançar um estado de contentamento mental. O que quer dizer uma mente clara e em contentamento? Não tem a ver, por exemplo, eu recebi meu salário esse mês, então eu estou contente. Isso é um contentamento comum, né? Ordinário. Talvez isso seja bom para você naquele momento, mas isso é impermanente. Então, porque isso começa a mudar. Eu tenho que mostrar para uma pessoa isso e aquilo, e a tua noção de contentamento ela é variável e ela é ilusória. Isso não é noção profunda de contentamento, de uma mente em contentamento. Portanto, a verdadeira definição de contentamento então, a verdadeira noção de contentamento é uma mente ausente de distração, de opiniões, né, de ilusão, e ao mesmo tempo num estado de clareza, transparência e uma sensação de lucidez, né, capacidade de conhecer. Os ensinamentos, por exemplo, do presidente Kalu Rinpoche, eu dei ensinamentos para estudantes nos Estados Unidos, ele disse, reconhecer a natureza da mente é errado. Agora, notar a natureza da mente é certo, é o correto. Porque se você disser, eu preciso reconhecer a natureza da mente, aí você já vê uma fixação egocêntrica grande, né? Uma mente discursiva, opinião. E se você alcançar alguma coisa, isso não é de fato a verdadeira natureza da mente. Porque tem ainda uma fixação muito grande no eu, que preciso alcançar ou reconhecer a natureza da mente. Portanto, você já tem aí uma postura, uma postura que assume como deve ser assim, entendeu? Esse não é a abordagem que é uma mente em contentamento. Está num estado da mente ausente de distração, ausente de ilusão e ausente de opiniões, mas simplesmente notando seu próprio estado mental e permanecendo nele. É o verdadeiro sentido de contentamento. Quando você não tem distrações ou ilusões, se você não tem distração, você não tem opiniões, tem uma mente positiva. E aí, quando não tem opiniões, aí naturalmente desabrocha a transparência. Você não viaja com seus pensamentos, você está no presente. O verdadeiro sentido de presença é não viajar nos seus pensamentos. Esse é o sentido de presença. O verdadeiro sentido de presença não tem a ver com tentar ser presente, apertando, forçando, põe tudo junto. Eu preciso reconhecer a natureza da mente e vou formatar como é a natureza da mente. Isso não é reconhecer a natureza da mente. Isso é um estado de mental não natural que você está tentando reconhecer. Portanto, para estar verdadeiramente em contentamento e presente, tem que haver a ausência de distração, opinião, ilusão. E em oposição a isso, haverá transparência, claridade e presença. É isso.
algumas coisas para aceitar e algumas coisas para se distanciar. Se distanciar de pensamentos negativos. Então, o Rinpoche vai voltar ao texto. 네, 당번 O 주고. Rinpoche está lendo em tibetano. Então, para praticar, para realizar a prática, né? Para praticar. Não está falando aqui, ó, de coisas complexas, de visualização de mandala, práticas tântricas, de divindades. Não, ele está colocando aqui de uma forma muito simples. Ó, veja só. Visando compreender a sua mente, a primeira coisa a se fazer, A genuine renunciation, se você não nothing. tiver uma verdadeira renúncia, nada vai ser verdadeiramente útil. Rendu significa renúncia. Sem uma renúncia clara, nada será útil. Então isso é muito importante saber, porque muitos mestres no passado, qualquer aluno que os mestres costumavam dizer assim, os estudantes que estão muito longe, distantes de mim, têm talvez maior chance de alcançar o estado de Buda. Enquanto você está muito próximo do mestre ou perto da instituição budista, do monastério e daí por diante, isso pode ser algum tipo de apego que traz obstáculos para a sua prática. Portanto, a verdadeira renúncia, a renúncia genuína é importante. Então, mesmo que você não venha para a próxima sessão de ensinamentos, ele está dizendo agora, esse ensinamento que eu estou dando agora aqui é muito importante, é fundamental. O efeito de ter uma renúncia genuína, naturalmente você terá uma postura mental de desapego, de falta de ausência de necessidades, uma postura mental livre de necessidades, uma postura minimalista, uma postura mental minimalista. So if you're able to keep all the external Então, activities, se você é capaz de manter as atividades externas no mínimo possível, isso terá um efeito na sua mente. E aí, naturalmente, será mais fácil alcançar uma postura, ou alcançar o estado de não dualidade da mente. And then when you finally arrive to the E aí, non-dual state, quando você finalmente alcançar o estado de não dualidade da mente, você então finalmente terá alcançado o teu objetivo. E aí, bom, portanto, não há nenhum outro Buda que não seja exatamente essa realização, que não seja isso. should I continue or is it enough for tonight? What do you think? I will listen to the opinion. Então, vocês acham que eu devo continuar os ensinamentos ou já está o suficiente para vocês hoje? Qual a opinião de vocês? Então, ele está pedindo para vocês colocarem a opinião de vocês no chat. Ele não quer que seja muita informação e, portanto, ele está querendo saber a opinião de vocês. Então, o Rinpoche estava ensinando aqui esse parágrafo 6, né, o número 6. Ele quer saber se ele continua ou se ele para nessa instância. So I think that is that chapter. So now I'm going to the new chapter. Okay. Então eu vou começar um novo capítulo. Ele foi até
quando a não ação for realizada, essa é a verdadeira natureza, não a realização última fora disso. Vai começar o parágrafo que a gente numerou aqui como sendo o número 7. Chūpa tsawa chiru nāwāla rāngi simki dāmbaran zimbayi kē dzēn dzōrim kērim dzōrim chidan chigomyo chūnān dēnshin dōngtab konādi chāgdāng āthē pākchā mādō na gōmbā tūmi chika Enquanto já está kōnyē lendo em tibetano. nyāma yōndu sādan dzōrim ki mīngi namdāng sūsū ngē cikdān chūchē chūmē nīchāng tēshin kāngzā lōrim chōmē lāgōni lōmē jāwē kōmbā kōnechī sāngē yēchū mē jāng rāngrāng lōdāng tūne nyamsū lāmbā nē. So now here comes the important Ele leu em tibetano, gente, os itens 7 e 8 do nosso texto, tá? Ele leu o 7 e o 8 em tibetano. Vamos ver até onde ele vai. Então ele está dizendo que há diferentes filosofias, diferentes métodos. Então, independentemente das diferentes filosofias, há uma essência única aqui, que é reconhecer corretamente e depois meditar. So now I'm going to the Chūpa tsawa chiru nāwāla. So now I'm going to the next chapter. Chūpa tsawa chiru nāwāla. Chūpa tsawa chiru nāwāla. In the beginning, the illusion is... Então, no início, a ilusão é principalmente externa. And Drew, we have a very rigid... Então, no início, nós temos uma fixação ou uma postura rígida em relação às aparências externas. E aí acreditamos que a ilusão é algo externo, algo que está fora, né? Ali, e eu me sinto atraído por isso, por exemplo. Mas o verdadeiro apego vem do seu próprio estado mental de fixação egocêntrica. Enquanto você tiver essa fixação, você terá essa ilusão. Quanto menos fixação houver, menos ilusão haverá, e com menos ilusão houver, menos samsara haverá. É muito simples. Chūpa tsawa chiru nāwāla rāngi simki dāmban zimbai kērim dzōrim chidan chigomyo. Whatever the deity practice, whether it's a creation Então, qualquer prática de deidade, seja na fase de criação ou conclusão, qualquer divindade que seja, o propósito principal na fase de criação e conclusão, ele está no item 8, no meio do item 8 do texto, é minimizar a fixação fixação egocêntrica e a fixação na ilusão. What I see. Então, assim, quando eu percebo algo, eu digo, olha, isso é verdadeiro, né? Quando eu vejo algo, isso é verdadeiro. Todo o propósito aqui da prática da divindade, seja a fase de criação ou conclusão, o propósito único é minimizar a ilusão e a fixação. Esse é o propósito da prática de criação e conclusão. And if you are practicing deity, então, se você está praticando divindade, fazendo a prática da deidade, e não consegue alcançar um estado de realização da prática de diminuição ao apego egocêntrico, né, da fixação egocêntrica, anything, is a waste of time.
Se você está praticando a fase de criação e conclusão da divindade e você não está progredindo na redução da fixação egocêntrica, você não está alcançando o resultado esperado dessa prática, né? Você pode praticar qualquer coisa e não vai funcionar. Você não compreender que o propósito é a redução da fixação egocêntrica. There's so many different variety of practice, lineage, tradition. Então, ele está no item 9. É verdade que existem vários tipos de prática, métodos e daí por diante. Então, mesmo que haja uma prática de criação, uma prática de não criação, independentemente, ambos tipos de prática têm o mesmo propósito. A sense of minimizing the fixation. Se você não tem um propósito de diminuição da fixação ao apego ou apego ao ego, se você não tiver esse tipo de postura, está descrevendo aqui dois tipos de práticas diferentes. Por exemplo, práticas assim de circunambulação, fazer tsatsá, construir stupa, todo esse tipo de prática de recitação, com melodia, ou fazendo oferenda aos Budas e daí por diante. Tudo isso é chamado de prática de criatividade, vamos dizer. Está chamando aqui de creative practice. E aí tem práticas de não criação. Por exemplo, permanecendo na sua prática de meditação, sem elaboração, sem nenhum tipo de criação. São dois tipos de abordagens diferentes da prática Vajrayana. O presidente Kalu Rinpoche costumava dizer o seguinte: primeiro reconheça, depois mantenha e depois realize. São 3 passos. Reconhecer a natureza da mente é um primeiro passo. Manter e depois realizar. E uma realização, uma compreensão a partir da experiência. Quando você verdadeiramente compreender a partir da sua própria experiência, de uma forma autêntica, sem nenhum nível de separação, qualquer tipo de vida que você escolha ter, tá certo, tá ok, não tem problema. Você pode ser um fazendeiro, pode ser um soldado, você pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que você queira. Tá tranquilo. Aí você se tornou um yogi. E aí uma pessoa que não tem mais necessidade nenhuma. É óbvio que você não vai escolher uma vida baseada numa noção de apreensão egocêntrica. É óbvio que, por exemplo, você vai ter uma postura como Tilopa, Marpa, são yogis integralmente realizados. Por exemplo, Marpa foi um mestre realizado e continuou sendo um fazendeiro. Mas enfim, a gente não precisa considerar isso para nós agora. Vamos devagar. Porque alguém pode querer dizer: eu quero me tornar como Marpa, eu quero ser um fazendeiro e um grande mestre. Não é bem assim, né? Copiar o Marpa não te faz um yogi. Copiar ninguém, imitar ninguém, fingir, né? Não te faz um yogi. Dizer: olha como eu sou um yogi, enfim, não é isso. Agora no item 9, né? So we must understand our own capacity. Então nós devemos compreender a nossa própria capacidade mental e a potência de todos os ensinamentos do Sr. Buda. Quando nós praticamos gradualmente ao longo do tempo, bom, é isso. So it's a tamakawa meba angalamne wangne sherapchibe anzagi chejo tamje tsoni konale twemenjo wa putamenaya momba loda jingi jume. Many of us, when we muitos de nós
Bom, porque deu aqui. é, assim, por exemplo, então, bom, nós temos aqui a abordagem Vajrayana, Tantra. É, bom, ele está mencionando aqui, se eles estão avançados na prática. Não está se referindo a seres realizados, mas seres que estão um pouco mais avançados na sua prática. Por exemplo, pessoas que na vida passada poderia ser alguém que ainda está. Por exemplo, alguém que, por exemplo, que na vida passada era como você nessa vida. E que agora, nessa vida, já está um pouco mais avançado do que você. Pessoas que estão um pouco mais avançadas na Practice and a non-creative practice. Então, todos os praticantes vajrayana podem praticar fase da criação e a não fase de criação. Podem fazer isso, mas a prática tântrica não é para So when we think about tantra fingir ou para brincar. practitioner, Por exemplo, por exemplo, eu me identificar como, eu sou um praticante do budismo vajrayana tibetano, aí eu me jogo imediatamente na prática da divindade e tal. Mesmo que você esteja praticando o budismo vajrayana, você precisa ter having an ordinary vow. Você tem que ter um voto ordinário, né? Ter um senso de disciplina, uma postura de lucidez em relação a si mesmo. Continuar a vida a partir de uma perspectiva lúcida, consciente. Quais são as coisas que eu devo praticar, quais são as coisas que eu devo evitar. Então, externamente, ter votos para proteger a tua prática, uma verdadeira renúncia. Internamente, ter a bodhicitta, o voto de Bodhisattva, o voto da bodhicitta. Porque nós somos praticantes budistas. Não somos praticantes de autorrealização. Um pratyeka Buda. Eu quero alcançar isso tudo apenas para o meu benefício. A gente não é praticante um pratyeka Buda, né? Nós somos praticante Mahayana. Portanto, nós temos um voto de bodhicitta, né? Then finally, tantric vows, tantric. E aí, depois disso, um compromisso tântrico, né? Renunciar às atividades externas, depois o voto de bodhicitta e depois os votos tântricos. Isso precisa ser compreendido e praticado gradualmente. Not a monk, not a nun. Você não precisa ser monge, monja. Você pode ser um praticante. De fato, você não precisa ter nenhum voto. Se você tiver de fato lucidez, uma consciência na sua prática, você é um praticante. Você simplesmente, numa situação como essa, você simplesmente pede para que o Buda seja testemunha da sua prática. Você não quer ser um praticante VIP budista. Você simplesmente pede, Senhor Buda, testemunha a minha prática, esse é meu comprometimento, eu quero seguir os seus passos. É basicamente isso. Então, ter um sentido de lucidez ou de consciência na sua prática é basicamente o que se quer dizer em relação a ter um voto na sua prática. Vamos deixar de lado essas explicações mais clássicas e tal e se concentrar dessa maneira simples agora de compreender e de refletir a respeito. Porque quando eu tive meu primeiro contato com as pessoas no Ocidente, e aí eu vi que algumas pessoas se definiam como yogis. Isso é muito triste. Eu não me importo que um praticante tenha uma companheira ou um companheiro, mas quando você finge ser um yogi, dizendo, eu posso ver o futuro e daí por diante, fingir
ser algo que você não é muito difícil. Eu não estou culpando aqui os ocidentais ou orientais, não importa. Qualquer pessoa que finja ser algo que não é, isso é um compromisso horrível, isso é uma postura horrível. Você pode ser um indivíduo imperfeito, mas você não deve fingir que é algo mais do que você de fato é. Talvez no seu trabalho você possa fazer esse tipo de coisa, para poder manter o seu trabalho de alguma forma, fazer outras pessoas felizes, preservar o seu emprego, mas no Dharma você não deve ir nesse sentido. Isso é que eu quero dizer. Por exemplo, no seu trabalho, talvez você tenha que mentir, você tem que garantir seu trabalho, alimentar sua família. Você pode ter várias dificuldades e talvez justifique uma postura como essa. Mas quando você está na prática do Dharma, nós devemos parar de fingir ser aquilo que não somos. Simples quanto isso. Yeah. Importante manter uma postura como essa. And saying now the last another chapter is saying O próximo capítulo. when you practice correctly então, quando você pratica corretamente, todo apego ou toda fixação externa ou fixação egocêntrica minimiza, diminui, e aí a sua devoção se desenvolve com muita força. E aí então todas as bênçãos virão apenas é só uma questão de tempo. Então acho que por hoje é só. Eu vou receber eu vou deixar que algumas pessoas possam fazer perguntas, uma ou duas perguntas, e aí depois então nós podemos descansar, os tradutores e nós podemos descansar. Antes de... Então, eu vou tentar querendo dizer onde nós estamos, para a gente poder lembrar. Então, aqui está com o texto tibetano na página 4, e no número em inglês ele está mencionando na página 251. Eu confesso que eu não sei que número 251 é esse, mas a gente vai localizar aqui onde ele parou, para retomar no próximo encontro. Vou estar fazendo dedicatória. Okay. So let's go to the questions. Vamos para perguntas. Entendendo que a gente parou aqui, concluiu o parágrafo 9, tá? Mas eu vou confirmar isso para o nosso próximo encontro. Normalmente, para o próximo, a gente vai começar a partir do 10. Então, o Rinpoche está vendo aqui as perguntas. Então, como saber se nós estamos desfrutando do potencial e da nossa capacidade e quando nós estamos sendo preguiçosos na prática? Então, quando a gente está falando em capacidade, podemos dizer o seguinte. Então tem a ver com... Não estou falando em capacidade.
estava dizendo a quantidade de divindades que você consegue visualizar. Por exemplo, o Bodhisattva que alcançou o primeiro boom, esse Bodhisattva ele pode estar em 100 lugares diferentes ao mesmo tempo, ele pode emanar 100 dele mesmo em diferentes lugares, ele pode estar em 100 terras puras ao mesmo tempo. Então, um ser iluminado que alcançou um primeiro nível de Bodhisattva, whatever, however you count it. de 10, 12 ou 13 terras de Bodhisattva, dependendo da classificação, o primeiro Bodhisattva tem esse nível de capacidade ou realização. Mas para nós, a distinção entre preguiça e capacidade. Então, conhecer a sua própria capacidade você deve considerar qual é a tua capacidade de visualização. Se você não consegue concentrar em nada especificamente, ou consegue concentrar diferentes letras ou divindades na sua visualização. Porque qualquer prática que estiver dentro da sua própria capacidade é algo que sua mente é capaz de se focar. Essa é uma referência. No início é isso. Claro que vão haver distrações aqui e ali, isso não vai mudar. Isso vai mudar só ao longo do tempo. Mas se você não for capaz, por exemplo, você está visualizando Chadrupa. Está visualizando os 6 braços, os 6 objetos, as letras, tudo junto. E aí, se você diz, mas isso é muita coisa ao mesmo tempo, então você visualiza Tara Verde, você visualiza o lótus na mão esquerda, a postura da mão direita, e aí você vê, olha, essa é Tara Verde, a qualidade está ali. Esse é o princípio de visualização de uma deidade. Quando há aparência, há transparência. Quando há aparência da deidade, há transparência. Quando há uma bênção muito grande, mas você não tem desejo de ter mais dessa bênção que você recebe. Então, preguiça tem a ver com não ter aspiração de continuar e de perseverar. Um pouco de preguiça aqui, ali, ok. Mas não ter aspiração de continuar é algo que você tem que ter cuidado e prestar atenção em relação a isso. Mas se você estiver cansado, tiver um pouco de preguiça e tal, isso pode acontecer. Eu não chamaria nem de preguiça, eu chamaria de exaustão. Exaustão com a mente, de atividades, isso não é uma preguiça. Preguiça, na perspectiva do Dharma, é perder o sentido de paixão pelo ensinamento na prática, de engajamento na prática, nos ensinamentos. Quando você perde esse tipo de entusiasmo, aí isso pode ser um sinal de preguiça. Você não deve... na perspectiva do Dharma, preguiça não é o mesmo tipo de preguiça que a gente tem na escola e daí por diante. Mas, por exemplo, se você tem esse tipo de dificuldade ao longo dos dias, das semanas, daí por diante, mas se o seu sentido de paixão e de entusiasmo em relação ao Dharma é um sentido de alegria e regozijo na prática, se você começa a perder isso aí é o sentido de preguiça no Dharma. Mas se você estiver exausto, estiver cansado e daí por diante, isso não é preguiça. Isso pode acontecer momentaneamente. Bastian Rinpoche, could you explain a little bit about Mahakala? Você poderia explicar Mahakala e a diferença do que é divindade, se você refere aqui? O Mahakala de 6 braços
é uma divindade iluminada e também um protetor. E também um meio de se praticar Guru Yoga. É uma das poucas práticas em que você tem o protetor, a divindade e o guru sendo uma única coisa. Protetor, divindade, guru yoga. E também uma prática que se pode fazer no bardo, aquele que pode guiá-lo e te ajuda na sua próxima vida. Então é isso. Então, o Mahakala de 6 braços é uma emanação de Avalokiteshvara, e é isso. Where is the... Okay, so how can I increase my sense of passion so that Como eu posso aumentar a paixão, o engajamento, o entusiasmo pela prática? Como eu faço para que ela não diminua? O Rinpoche respondendo, tem um sentido de renúncia ao longo da sua prática. Quando você começa uma sessão, quando você termina uma sessão, e antes de dormir, se lembrar do sentido de impermanência. Todos os grandes mestres costumam fazer isso. É isso. Isso vai te ajudar a manter o entusiasmo pela prática. Então, acho que por hoje é só. Eu queria agradecer aos tradutores da Alemanha, português, Itália, francês, espanhol. Também agradeço aos participantes por estarem aqui e reunidos em conjunto tão tarde da noite para os europeus, né? Tenham um excelente Dia das Mães. Então é isso. E muito obrigado por estarem aqui e espero que possamos nos ver no próximo mês. Em junho eu estarei na França, mas a gente vai manter esse engajamento aqui, essa reunião no mês que vem. Obrigado pelo seu tempo e obrigado pela sua dedicação pelo Dharma, que me deixa feliz e alegre. Muitos taxidelês, mantenham-se seguros e as minhas melhores aspirações para todos vocês. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. E especialmente os participantes do Brasil. O Lama Bruno está aqui e vai conversar comigo. E ele está dizendo que vai fazer uma doação para a comunidade brasileira, onde a Sangha aqui do Brasil decidir que for melhor. O Rinpoche vai querer doar um pouco da instituição Dharmapala para as comunidades brasileiras, por conta do Covid. Obrigado a todos e minhas melhores aspirações para todos vocês. Obrigado a todos.